Salve, meus queridos, Pedro aqui, vulgo cara do Figma, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um conteúdo um pouco diferente aqui, vai ser um react do que eu fiz. Então aqui, eh, mas antes de começar eu quero explicar o que eu vou fazer. Eh, Há 2 vídeos atrás eu fiz um pôster da série The Bear, né, é um pôster que eu gostei de fazer no Figma, então mostrei algumas funcionalidades, e dessa vez eu vou fazer do Arcane. É uma série muito legal, cara, eu aconselho vocês verem, porque fala sobre bastante coisa, fala sobre as 2 irmãs ali, fala sobre tem uns temas bem legais, né, então eu não vou entrar muito aqui no quesito de série, mas é de um jogo, né, que é esse League of Legends. É um jogo que eu não jogava, nunca joguei, LOL, né, eh, mas a série em si, cara, me surpreendeu. Pediram pra eu ver, cara, eu vi a primeira temporada, tô na segunda ainda, então tem pouco tempo que lançou a segunda, então me deu vontade de fazer esse pôster, que nem o do The Bear, né, então eu vou trazer pra vocês aqui, eh, como eu fiz. Esse aqui é o mood board das ideias, referências que eu vou utilizar no vídeo. Então é um vídeo um pouco mais aceleradinho, ali tá no 1.5, pra também não ficar tão maçante, né, e eu vou reagir ao que eu fiz. Então é um react, né, então esse react tá muito na moda, então pra não ficar como eu fiz no The Bear ali, falando devagarzinho, isso tudo, eu vou olhar ali e falar com vocês. Posso dar pausa, posso mostrar, mas a ideia é ver também o meu processo. Então, espero que esse vídeo ajude vocês, beleza? E é isso, bora ao tutorial ali. Bom, galera, então aí, pra vocês verem, eu tô fazendo o post, então eu botei no formato Instagram, né, botei preto, 1080 por 1350, então esse é o formato do Instagram, né. Então a ideia é fazer um pôster ali no formato de Instagram, né, o artboard que nem eu fiz no do The Bear. Então basicamente ali o que eu tô fazendo eu vou criar um estilo ali, então botei 2 retângulos ali, né, dei um espaçamento de 20, vou fazer o espaçamento ali para o topo, apertando Alt e você botando o mouse ali no frame, você consegue ver o tamanho, né, ver quantos pixels está para cima, né. Então eu botei 20 pixels ali, esse na lateral que eu vou fazer um estilo, vocês vão ver, eu botei 120, então a gente vai aumentando também ali. Pelo canto direito ali você controla tanto a altura quanto a largura, né. Então nesse início de vídeo a gente monta como eu vou fazer a arte, não, então isso vai ser o background da arte. Então eu peguei essas 3 fotos que são, é a Vi, essa personagem aí de vermelho, de rosa, né, um vermelho mais rosa, é uma das personagens principais ali no formato de luta. Então eu quero ali, indo pra batalha, então eu quero fazer esse background ali mais estilizado, e essa é a Jinx, que é o personagem azul ali, né, então aí eu vou redimensionando, que é a outra irmã, ela é um pouco mais diferente da Vi, né, e ele com a arma ali também, então mostrando ali as 2 no estilo da batalha. E essa é uma foto dela, que é a de azul, que é a Jinx, ela é mais criança, né, no início da série, e a Vi é a mais velha. Então, ali eu trago nos cantos ali do vermelho com azul, eh, esse meio que um olhar, né, esse olhar tá amoroso delas 2, né, uma pra outra, porque elas brigam na série, né, então, nesse canto esquerdo a ideia foi realmente trazer esse olhar dela pro canto direito do azul, ali eu tiro até o sorrisinho para ficar mais conectado, né, então ter essa forma ali de background, né, mais geométrica também, então nessa parte aqui da vaia ali eu seleciono aquele retângulo cinza atrás, boto a cor eu boto essa cor rosa mais escura no início, mas eu vou mudar para o rosa e jogo para cima, então eu agrupei as 2 camadas e vou dar um color, então para ela ficar esse tom de rosa em cima da cor dela. E aí eu duplico esse retângulo, tiro o appearance, boto preto e dou uns 70 ali, para ficar esse rosa mais escuro, né. Então eu faço isso na próxima figura também, que é da Jinx, eu repito o mesmo processo, né, de jogar o retângulo para cima, pego a cor principal da paleta que eu vi no mood board, né, então faço a mesma coisa, botar a cor,
dou um duplicado na camada, né, no retângulo, boto no preto, que é a paleta principal ali no fundo, e dou uns 70 para fazer esse tom assim, né. Então vamos lá, qual vai ser a segunda parte? Eu lembro algumas coisas do vídeo aqui, né, do que eu fiz, foi recente. Então nessa parte ali eu tô botando um linear, para que a parte de baixo ali, ele fique só em cima, a marcação do rosa, e embaixo ele meio que faça essa mesclagem, né, essa sombra ali, para que não pegue no fundo. Então eu jogo também o que eu fiz no rosa, eu jogo para o azul, né. Então essas 2 opções da ponta também jogo esse linear, vocês podem ver ali no canto direito. E aí eu vou começar a usar um plugin, eu vou usar esse Filter Effects. Vou deixar os plugins aqui que eu utilizei na descrição. É um plugin um pouco menorzinho, né, eu já ensinei em outros vídeos, mas ali você dá um mais, procura o plugin, eu tô usando esse Noise aí. Então eu tô fazendo uma a gente vai aplicando ali do que fica bom, né, então ali no cantinho você pode dar um zoom. Aqui, ó, bem aqui, ó, se você ver aqui. A gente vai mexendo ali, vocês podem dar uma olhada no que eu fiz, para que também não fique tão ruim. Aí você clica na camada e dá um Save Image, ele vai salvar em cima, você tá vendo ali que mudou a imagem. Se eu clico nela também e dou um Save Image, ele faz o mesmo efeito, então eu não preciso repetir 2 vezes o mesmo efeito. Então, nesse aí eu tentei repetir nesse aí, mas vou dar um ajuste, então eu dou uma escurecida, vocês podem ver ali, ó, eu dou uma diferença no noise, faço diferente do que eu fiz nos 2 principais ali do meio, né, então dos cantos eu faço diferente, vou dar um Save Image também, e pronto, aí eu fecho. Vamos lá. Nessa segunda parte eu pego essas 2, é a logo da Jinx, né, que é a logo dela, e a logo da Vai. Então eu dou um Trace Image, que é esse plugin, onde a gente vetoriza, então é só dar um place, ele vai entrar nisso aí. Aí eu posso excluir, o da Vai também é a mesma coisa, aí ele não entrou, é só botar um inverte e volta, ou um mesh ali, e eu tenho as 2 logos, então eu posso excluir, e agora ele já tá em vetor, que é o que eu quero, porque eu quero alterar a cor deles, né. Então aqui eu boto esse vai, jogo para dentro do frame e boto de rosa, e eu vou estilizar mais essa foto, que é o que eu vou botar a logo dela, que é da Vai, né, vou redimensionar dentro do retângulo, vou duplicar 3 vezes, né, vou fazer três cópias, vou agrupar e vou dar um soft light. O soft light eu boto um 60 para dar esse estilo mais pichado, tem muito disso na série, nessa referência, foi a ideia. No Jinx eu faço a mesma coisa, boto o azul, então eu tô trazendo o lado esquerdo e o lado direito, o rosa e o azul, né. Então, dando uma estilizada ali com a marca de cada uma. Então a Jinx, só que a Jinx, como é diferente, ela é mais horizontal do que vertical, como de tamanho eu fiz 4 vezes, né, mas também não como é mais sutil, não dá pra ver tanto, né, mais pra dar um tchanzinho ali, né. Enfim, então essa parte do fundo ali basicamente pronta, né. Esse Vine e o Jinx, a logo, eu vou usar daqui a pouco, vocês vão ver ali na arte. Eh, eu vou partir para uma outra parte agora, que é usar os 2 personagens principais, que eu quero que eles fiquem no centro da imagem, vocês vão ver como eu vou fazer. Então eu uso esse plugin que é Icon Remove BG, eu removi o fundo dos 2, né. Então, o ideal aqui é que você jogue segurando Ctrl, essas partes aqui, porque o efeito que eu vou fazer, ele vai dar um eu não sei explicar acho que é um blur, né. Então, se ele ficar muito grudado, essa camada, ele vai cortar, então vai ficar um pouco ruim. Então é bom você apertar Ctrl e abrir a camada. Vou usar de novo o Filter Effects, né. Vou apertar, tô mostrando ali pra você a cara dela, né. Vou apertar ali no marzinho, vou procurar o efeito, que o efeito é o Zoom Blur, ele dá isso aí. E essa bolinha eu vou botar no olho, porque eu quero dar um foco no olho e um desfoque no resto. Então eu vou tirar ali o Strength, deixar um pouquinho menos, quase ali no tracinho do 1 e pronto. Vou adicionar um outro efeito, que é o Noise, já está escrito ali o Noise RGB, que nem eu utilizei nas outras camadas anteriores. E ele eu vou mexendo o que fica bom, ele vai mais no olhômetro mesmo, né, o interessante é você ver no olhômetro, e mexendo assim. Então eu tenho os 2 efeitos, estou ali tirando e botando para vocês verem e pronto, já dou o efeito. Você viu que ele dá uma esticada, né, na imagem.
Então eu excluo a camada de baixo, né? E agora a Jinx eu vou fazer o mesmo efeito. Ele já tá pronto, mas o Zoom Blur, ele não tá no olho dela. Então eu dou uma clicada nele e altero pro olho dela, porque é o mesmo efeito, então eu não preciso repetir o processo. É só vocês repetirem o que fez no primeiro. Então eu já tenho os dois efeitos que eu queria dar nela, né? Nelas. Então eu vou duplicar a camada. Então eu vou utilizar duas fotos ali e agrupei cada uma. Vocês podem ver ali no canto. E eu vou mudar o nome da camada ali para Duotone, que é o efeito que eu vou usar. E em cima eu vou usar um Hard Light, que é um Appearance, né? Então eu apago o Hard Light ali, vou no plugin Duotone. E o Duotone é o quê? Você clica no rosa e clica na camada ali, que nem eu fiz. Então eu quero usar esses dois tons de rosa, clico na foto e dou um Apply. Ou eu troco. Então eu quero que fique dessa forma assim. Então, mesma coisa eu vou fazer no azul. Eu vou clicar no azul, clicar ali em cima. Clicar no azul escuro, clicar ali em cima. Ele pega as duas cores, vou clicar na foto. Vou mudar o nome dele também para Duotone. Em cima eu vou botar Hard Light. E apago, né, para fazer a camada. E dou um Apply. Pronto. Então eu tenho esse efeito que eu quero. Então eu vou ligar agora o Hard Light ali. E vou dar um Hard Light, né? Eu vou ligar a foto de cima para fazer esse efeito, né? Então ele vai pegar, eu vou fazer esse Hard Light, que é um Appearance, no efeito de baixo que eu fiz do Duotone. Então eu duplico novamente a camada. E agora a gente vai fazer um efeito do olho. Vou mostrar para vocês como é que faz. Eu vou botar ali a vai, né, para a gente conseguir entender também as nossas layers, né, a Jinx. Tô botando ali pra gente entender quem é quem também, para vocês verem melhor. E o que que a gente vai fazer agora, né? Vamos para a próxima parte. Na vai ali eu vou pegar a camada de baixo, ali, tá um grupo, né? Vou duplicar, vou apagar a camada de baixo, vou vir nela, vou dar um zoom, vou vir com a Pen Tool e vou contornar o olho. Aqui pode ser, depois você pode ajeitar depois, mas é bem grosseiro mesmo. É tão simples ali usar a Pen Tool. Fez, a gente tira o stroke, dá um fio, vamos botar na cor azul. Então ela é rosa, mas a cor dela fica azul. Então a gente está fazendo o inverso. Então eu duplico o olho duas vezes, apago o primeiro olho. Eu tenho que jogar o vetor embaixo da camada. Então o Hard Light e o Duotone eu vou agrupar. Vou jogar o vetor para baixo e vou dar um mask ali. Então eu fiz essa máscara e agora eu tenho o olho em cima da máscara. E agora eu dou um color no Appearance e pronto. Então quando eu abro eu tenho tanto a camada já cortada do olho, ali vocês podem ver, ó, tirando o olho e botando, que eu queria dar essa ênfase no olho com esse efeito, né? Então ali eu boto... Eu vou fazer a mesma coisa na Jinx. Então se ficar um pouco rápido, vai dando pause. Então eu sei que é um pouco complicado assim, nessa forma de react, tá um pouco rápido, mas para vocês verem o que dá para fazer no Figma, né? Então é o mesmo processo. Então são coisas que a gente vai pensando tanto com a ideia principal da arte, quanto com o que a gente pode fazer utilizando o que tem no Figma, né? Então, tô fazendo ao inverso, agora eu vou usar o rosa, eu jogo o vetor para fora do grupo, você vai ver ali, ó. Eu vou jogar para fora, eu vou apagar, o vetor de cima eu vou apagar. Tenho que jogar abaixo para fazer a máscara. E agora eu tenho o vetor rosa, então eu vou botar color também, que ele vai ficar rosa o olho. E agora a camada de baixo eu salvei. Então você faz duas camadas. Agora eu tenho só a camada do olho já cortada. Então é isso. Então consigo fazer o olho e a gente vai botando nas camadas ali. Então, basicamente os personagens já dei a estilizada para entrar na arte, né? Que era o que eu queria, né? Então eu posso até mudar ali o nome depois. Ah, não, eu vou dar um Filter Effects e vou fazer mais um efeito em cima, que seria o Emboss. Que é isso, eu quero bem forte, isso aí é um efeito que eu vou fazer na frente também no background, acaba que eu esqueço, se eu não me engano, acho que eu fiz isso. Que é esse efeito aí, vocês vão ver como é que fica, ó. Parece assim, calma que eu vou fazer o Appearance, eu jogo esse efeito, os dois em cima delas, e nesse aí eu junto o primeiro retângulo, eu vou dar um Appearance, que seria esse overlay, que ele vai ficar mais craquelado assim nesse estilo, e depois eu agrupo a camada, então ele vai ficar esse pouco mais
Esse emboss dá esse efeito, então, de textura mais forte, que é o que eu queria, né? Trazer esse ar diferente. Ali eu renomei as camadas para eu entender, né? Vou jogar a Jinx pra frente, porque eu quero que a Jinx fique na frente da Vi. Vocês vão ver ali. Isso aí agora vai muito do gosto, né? Eu vi o que eu vi pela série, né? Então ajeitei ali as duas. Acho que eu jogo ali no meio da camada, né? As duas. Aperto o K para redimensionar sem quebrar nada. Porque o K muda ali nessa parte ali de baixo. O V é a setinha, o K é o redimensionar sem quebrar as coisas. Então a gente ajeita ali. Eu pego a logo, né? Do Arcane, que é uma logo que eu já peguei vazada. Se vocês não acharem a logo vazada ou qualquer logo que vocês estiverem fazendo, basta usar o Trace Image, né? Mas essa ideia aqui, esse efeito eu não conseguiria, talvez eu conseguiria fazer no Figma, mas seria um pouco mais chato. Então, como o foco é em outras funcionalidades, a gente já acha uma vazada, né? Então, ajeitei ele do modo que eu acho legal. Faço esse retângulo preto, né? E vou usar um linear, porque eu quero fazer uma sombra ali em cima da vai dos personagens, né? A vai e a Jinx, vocês vão ver. Tô fechando as camadas ali para me organizar. Vou jogar a sombra lá para cima, em cima dos personagens, ó. E só o Arcane vai ficar em cima. Vou botar os dois em tom de preto. E agora eu vou jogar ele para cima, ó. Eu quero que fique ao contrário. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Então, bota o preto ali para dar essa sombra para logo ficar certinho. Então, abaixa um pouquinho ali e os personagens não atrapalhem. Então, a gente faz essa complementação. A gente já está vendo já como é que faz a ideia do post, né? De ter a divisão bem clara do que é, né? Então ali eu tô juntando os dois personagens e mudando para o grupo, né? Tô agrupando, tô dando uma ajeitada do que eu fico melhor. Enfim. Agora sim eu excluo ali essa parte, pego esses dois ali e redimensiono. Até eu fiz um corte no vídeo para ficar certinho. E eu boto ali o lado da vai, né? Então todo lado esquerdo é a estrutura da vai, né? Tanto ela, o olhar, olhando com o olho azul para a irmã, e a Jinx olhando para a irmã também do lado azul com o olho rosa, como se fosse uma troca, né? E o Arcane no centro. Essa foi a ideia e a logo de cada uma ali. Então, depois disso eu faço uma elipse, né? Agora eu quero dar um destaque tanto no lado esquerdo quanto no lado direito. Então, faz uma elipse, bota na cor rosa. Então, eu quero que seja da cor rosa, porque eu vou fazer uma sombra. Então, a gente dá um efeito de layer blur, bota no 200 e eu jogo essa elipse para trás dos personagens. Então, pra gente dar esse tom aqui, né? É um pouco mais. Já deixa um ar mais do rosa para a esquerda e o azul para a direita. Então é só duplicar, segurando o Alt Shift, joga para a direita e altera a cor, porque o efeito já está pronto. Então alterou a cor, fica assim. Então é isso que dá um destaque maior, né? Como a gente está no processo de finalização, até tirou a linha ali para mostrar para vocês. E agora é a parte que eu já deveria ter feito no início, mas como a gente está criando, a gente esquece de renomear as layers e a gente vai se perdendo um pouco. Então nessa parte eu começo a olhar ali o que eu fiz, porque no background ali, quando eu dou um save image, ele cria um retângulo. Então nessa parte eu estou excluindo o que eu não vou usar, que tá na parte de trás dessas fotos. Então é bom para você limpar também. Eu seleciono todos o background, ó, tá vendo ali que eu tiro o olhinho, ó, esse retângulo eu não vou usar. Seleciono tudo. Acho que eu vou selecionar agora, né? Eu tô olhando, seleciono tudo, dou um group e mudo para background. Então tudo que tá ali atrás é o background. Então, esse grupo 3 é a vai, né? A vai naquele estilo. Porque tem o efeito, né? Vai appearance, né? É a appearance, que é esse rosa, a logo dela em cima do background. A Jinx também é appearance. Eu botei appearance porque eu tô usando o soft light na logo. A ellipse eu mudo para blur rosa, né? Para me guiar também. E o blur azul. É uma forma também de você se guiar. Escreva coisas que você entenda também, né? Ali eu botei personagens. Como é uma coisa sua, então tudo que você vai entender, né? Ali o retângulo eu botei um linear preto para eu entender o que é. Que caso eu for fazer alguma mudança, é só duplicar o pôster,
né, e eu vou ajeitando para eu não perder. Então é sempre fazer várias versões para você não perder a versão original. Aí eu mudei para Arcane logo também, o Vi logo, né, e o Jinx logo, que é a logo de cada um. Então assim é muito mais fácil de eu entender. Aí no background é o que eu falei ali um pouco mais para frente, um pouco mais para trás. Eu não usei o Emboss, então eu quero usar esse efeito novamente também, dou um máximo ali no Lamouts. E eu salvo ela, né, acho que eu vou salvar, não sei se eu mexo, mas salvo ela em cima, vocês vão ver como é que vai ficar, ele vai ficar essa textura ali. E esse retângulo eu vou dar um overlay, então ele dá um efeito, ele traz mais textura, que é o que eu quero. Tô até mexendo ali pra ver. Aí o background casa mais com as personagens principais, né. E no final eu pego essa textura que eu achei na internet, vocês podem procurar, vou mudar até o nome pra acho que eu não mudo o nome pra textura, mas ali você dá um screen, eu quero mais esse tom ali de papel desenhado, rabiscado, né. E pronto, nesse final aí a gente tem o vídeo, né, tem a finalização, eu tiro ali o 30% da opacidade também, e a gente tem esse resultado final que é um pôster, que desde o início a ideia final é você entender o que você quer fazer. Então a ideia foi o quê? A série é muito na batalha delas 2, né, por N coisas que acontecem na série, e elas são irmãs. Então tem muito isso, então eu tentei pegar tanto fotos delas se encarando, para ser o principal ali, que a cara delas é o mais importante ali, trazer o tom de cada uma, o rosa e o azul, então na paleta que é onde a gente pegou, trazer fotos dela ali indo pra batalha, é um pouco mais diferente, ela com a coisa na mão, né, a Vi, e a Jinx com a arma, né, então. E no canto, o início da série, que é elas menores, né. Ela como irmã mais velha, a Vi, e a Jinx pequena, então num olhar, e ela menor, né, bota um olhar assim, tanto que a foto é assim, né, na diagonal. Então eu trago isso pro pôster, porque traz muito, né, e a logo delas e o Arcane no meio, pra trazer, remeter como se fosse um pôster, né. Então, essa foi a ideia principal, achei legal, as referências que eu peguei, as imagens, o resultado final fui ali testando, né. Eu fiz primeiro alguns testes, né, e depois eu fui vendo assim: "Ah, será que eu consigo fazer novamente?". Gravei, né, e quis trazer esse novo estilo diferente, né, de eu fazer o react. Acho que foi um pouco rápido, né, mas também já vi quase 20 minutos aqui de vídeo, né, mas a ideia foi também não ter corte, que a gente consiga conversar e eu possa falar ali sem filtro, né, no sentido de: "Pô, o que que eu fiz? O que que eu posso dar de dica aqui? O que que eu não posso?". Então é isso, galera. Espero que tenham gostado, se gostaram, curte, comenta, compartilha, segue o canal para ajudar, isso aí vai ajudar bastante, então para eu continuar trazendo novos conteúdos aqui. Se gostaram desse formato, me digam. Se preferiram o do DBR, me falam também, porque eu sigo na linha do DBR, trazendo um pouco mais detalhado do que eu fiz. É um vídeo mais extenso, né? Mas esse é um pouco maior também, os efeitos que eu utilizo, mas mostrando que o Figma dá para fazer bastante coisa. Existem diversos plugins interessantes e tudo é você ir testando. O teste é a parte principal também. E é sempre bom trazer mood boards quando você for fazer qualquer tipo de arte. A não ser que você mesmo se você for fazer arte para uma rede social de algum player que venda alguma coisa, é sempre interessante trazer um mood board ali para você entender fonte, logo, cor, fotos, para você ir testando, né, quando você quiser fazer alguma arte específica, beleza? Então é isso, galera. Qualquer coisa aí, deixa um comentário aqui. E é isso, espero que tenham gostado. Até a próxima.